Eu achei interessante que, quando eu não sabia, eu não tinha combinado com o pastor sobre o tema qualidade de vida, mas quando eu estava orando ao Senhor, preparando uma mensagem, Deus falou mais ou menos ao meu coração sobre essa questão, né? Nós vivemos dias em que a nossa sociedade é uma sociedade que vive muito, uma qualidade de vida muito baixa, né? A nossa sociedade, nós vemos, são pessoas que... as maiores doenças, as que mais afligem as pessoas na nossa sociedade contemporânea, são aquelas doenças psíquicas, psicológicas, né? As doenças chamadas doenças da alma, né? Talvez tenha aqui alguém que entenda muito mais do assunto do que eu, né? E saiba muito bem disso, que nós vivemos momentos na nossa sociedade em que as pessoas vivem oprimidas. Por quê? Porque existem muitos conflitos que cercam as pessoas, muitos conflitos que envolvem as pessoas, né? E esses conflitos têm gerado muitas crises, né? E nós temos nossos conflitos externos, né? São guerras, fome, todas essas coisas que atingem as pessoas fortemente, né? Conflitos externos. E esses conflitos externos vão gerar crise porque vão bater de frente com os conflitos internos das pessoas, né? Aquilo que as pessoas têm dentro delas, né? E muitas vezes essas crises elas têm gerado nas pessoas muitas doenças, muitas dificuldades e muitos problemas, né? E nós não culpamos as pessoas por isso. Nós sabemos que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a viver essas situações difíceis. Como eu disse, nós dia a dia somos afligidos e assolados por aquilo que nos cerca, né? E quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que existiram alguns personagens bíblicos que não foram diferentes de nós e que viveram situações tão difíceis quanto nós vivemos e que em alguns momentos eles chegaram a se sentir oprimidos e não diferentes também dos dias de hoje, eles tiveram até vontade de morrer pelo que eles estavam vivendo. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Reis 19, versículo do 1 até o 18. 1 Reis 19, versículo 1 ao 18. Primeira Reis 19, 1 ao 18. Amém? Todos acharam? Eu vou ler, vocês acompanhem, por favor. A minha versão é NVI, a de vocês também é? Não? Mas eu vou ler aqui e vocês acompanhem. Diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta manhã, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmagalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu,
puxou a capa para cobrir-se o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. E o Senhor lhe disse: volte para o caminho de onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, o rei, como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azarel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Como eu disse, o texto fala sobre o profeta Elias. Depois de uma grande vitória que ele teve, ele tinha vencido todos os 400 profetas de Baal, e ele é ameaçado de morte pelo rei Acabe, e ele foge para o deserto. Nós vemos que em Tiago 5,17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e fraquezas do que nós. Por esse motivo, ele estava sujeito a desanimar-se, de enfraquecer em qualquer momento da sua vida. E veja que interessante, quando nós olhamos o que Elias fez, qual foi a primeira atitude de Elias quando ele ficou com medo e quando ele fugiu? A Bíblia fala que Elias se refugiou em uma caverna. Elias se refugiou em uma caverna. Elias entrou numa caverna e se escondeu numa caverna. Se nós figurarmos a situação que nós vivemos dia a dia, o ser humano ele vive procurando cavernas para se refugiar. O ser humano ele vive dia a dia procurando locais e, falando de forma fictícia, cavernas para entrar dentro e se esconder. Quando o ser humano passa por situações difíceis, por medo, a primeira atitude do ser humano é entrar numa caverna e se esconder numa caverna. E quais são as nossas cavernas? Quais são os nossos locais de refúgio? Para onde a gente tenta ir? Para onde nós queremos ir? Onde nós queremos entrar quando nós sentimos medo, quando nós estamos inseguros? Veja bem que a atitude de Elias, no momento que ele sentiu medo, no momento que ele sentiu temor, todas aquelas coisas que tinham acontecido na vida de Elias, todas aquelas bênçãos que tinham acontecido na vida de Elias, de uma certa forma, elas parece que desapareceram da mente dele. Porque ele tinha vencido 400 profetas, ele tinha visto o poder de Deus se manifestar na vida dele, ele viu o fogo descer do céu, ele viu todas as maravilhas do Senhor, mas a Bíblia fala que Elias sentiu medo, ele se sentiu inseguro. Veja que interessante, Elias não era diferente de mim e de você. Que nós vemos dia a dia as bênçãos de Deus, vemos Deus fazer a obra dele, vemos Deus atuar, mas muitas vezes quando as situações difíceis nos afligem, quando os problemas nos cercam, nós sentimos medo, e muitas vezes nós procuramos uma caverna para nós refugiarmos, para nós entrarmos dentro. E a Bíblia fala que Deus ele vem e pergunta para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus fala para Elias: Elias, o que você está fazendo? Que atitude é essa que você está tomando? E a palavra de Deus diz que Elias, ele responde para Deus, né? Ele diz assim: Senhor, sabe por que eu estou desanimado? Sabe por que eu estou triste, Senhor? Sabe por que eu estou com medo? Porque os seus filhos, os filhos de Israel, quebraram a aliança com o Senhor. Olha, Senhor, eles fizeram algo que não agradou ao Senhor. Versículo 19, 10, diz assim: os filhos de Israel derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. E tiraram, por isso eu estou aqui, porque eles querem tirar minha vida. Veja que interessante. A primeira atitude de Elias foi o seguinte: é tirar dele a responsabilidade daquele temor e daquele medo e jogar para outro. Ele disse: Senhor, foram os filhos de Israel que pecaram, foram os filhos de Israel que erraram, por isso que eu estou aqui hoje. Porque por causa disso estão procurando me matar. Veja que interessante, quantas vezes nós tomamos atitudes assim? Nós queremos tirar de nós essa responsabilidade de sentirmos medo, temor, e nós não assumimos essa responsabilidade. Muitas vezes nós jogamos para o outro: Senhor, olha, por causa disso, daquilo, por causa dessa situação, por causa disso que eu estou vendo, por isso eu estou assim. Nós não olhamos para Deus e falamos: Senhor, olha, eu realmente sou fraco, realmente eu estou numa situação muito difícil e reconheço que eu estou aqui porque eu tive medo realmente.
Nós não fazemos isso. Muitas vezes nós atribuímos a situações ou a alguém aquilo que nós estamos vivendo no momento, aquele temor, aquele medo, aquela dificuldade que nós estamos vivendo. Outra coisa que Elias falou para Deus foi o seguinte, ele falou assim, Senhor, por isso eu fiquei só, não existe mais ninguém, não tem mais ninguém, eu sou sozinho. Você pode atribuir a ideia de Elias de duas formas. A primeira, ele pode ter sentido o herói. Só tem eu. Só existe eu, não tem mais ninguém. Eu fiquei sozinho, eu que estou lutando, eu estou brigando contra tudo e contra todos, e ninguém vem me ajudar. E da outra forma ele disse para Deus, Senhor, todos me abandonaram, eu sou um pobre coitado. Não tenho ninguém, não tenho nada, estou aqui sozinho, e ninguém olha por mim. Eu estou só. Veja que interessante, essas atitudes de Elias, a Bíblia fala que no capítulo 4, 1 Reis 19, 4, diz assim, ó, já tive, portanto, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Veja o resultado das atitudes de Elias. O resultado daquela fuga, o resultado muitas vezes de não reconhecer em si a dificuldade que ele estava passando, o resultado de querer atribuir aos outros aquilo que ele estava passando, gerou numa vontade muito forte de suicidar ou de morrer. Ele pediu para que Deus matasse e tirasse a sua vida. E nós aprendemos aqui, eu marquei 4 coisas com essa situação de Elias. 4 coisas que eu gostaria de meditar com vocês essa noite também. Primeira, Deus não está limitado a apenas uma maneira de agir, mas Ele se manifesta de várias formas. 1 Reis 19, 11, né? Diz o texto aí, e o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E depois mostra como Deus se mostrou para Elias. Elias esperava um temporal, um vento forte, veio o vento forte, Deus não estava, veio fogo, o Senhor não estava, e depois na calmaria o Senhor estava. Irmãos, para nós, quando nós olhamos para a situação de Elias, eu sempre trago para nós esse aprendizado, como eu disse no começo, nós não somos diferentes de Elias. Quando nós somos afligidos pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, pelas crises que vêm na nossa vida, nós tomamos a atitude de... Que bênção, agora que eu vi vocês, desculpa, olha, que bom ver vocês, desculpa, irmão, ter interrompido, fiquei muito contente de ver aquele casal ali, a Silmara e o esposo dela, Deus abençoe a vida de vocês, que bênção ver vocês aqui, fiquei muito contente, glória a Deus. Continuando, desculpem, tá? É a emoção de ver os dois aqui, só Deus sabe por que eu estou falando isso, né? Amém. Então, o que acontece, irmãos, voltando aqui, nós, quando vivemos as nossas dificuldades, os nossos medos, quando nós entramos nas nossas cavernas, nas nossas aflições, quando nós começamos a culpar todo e todos pelo que nós estamos vivendo, quando nós não queremos enxergar aquilo que nós estamos passando, quando nós fechamos os nossos olhos para a nossa dificuldade, e muitas vezes beiramos a querer morrer, a sentir uma angústia tremenda, um medo terrível, uma depressão terrível, de querer procurar até a morte, nós esquecemos que o nosso Deus não tem limites para agir. Nós esquecemos que o nosso Deus, Ele age de diversas formas na nossa vida. Ontem à noite eu estive falando numa igreja e eu falei sobre Jonas, né? E eu me lembro que eu disse que Jonas, ele tentou de uma certa forma enganar a Deus, ludibriar, tentou fugir, acomodou-se, fez várias coisas tentando fugir da presença de Deus, mas nós vimos que Deus, ele agiu na vida de Jonas e mostrou para Jonas que ele era Deus, que ele era o Senhor, que Jonas não conseguiria fugir da presença dele. E do mesmo modo aqui, quando Elias, ele entrou naquela caverna, quando ele desejou a morte, ele de uma certa forma, ele esqueceu o Deus que ele servia. Ele esqueceu que o Deus que ele servia, que ele adorava, era um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto ele pedia ou pensava. Veja que interessante. Muitas vezes, eu e você, quando estamos em situação difícil, quando estamos no nosso momento só nosso, nas nossas crises interiores, que só o Senhor pode enxergar, que ninguém mais pode enxergar, nós muitas vezes esquecemos o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós esquecemos que Deus, ele pode agir de certas maneiras muito grandes na nossa vida. Ele pode transformar situações em nossa vida. Mas, irmãos, infelizmente,
Os nossos medos, os nossos temores, as nossas crises, muitas vezes têm sido maior do que a ação de Deus em nós. Infelizmente, nós temos limitado o poder de Deus em nós. E a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Nós muitas vezes queremos, ou na segunda parte aqui, nós queremos limitar, nós queremos ditar a Deus o modo como Ele tem que agir, o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. E nós começamos a dizer para Deus: Senhor, o Senhor vai agir assim na minha vida? O Senhor vai agir através de um vento? O Senhor vai agir através de um fogo? Ou seja, Senhor, eu quero que o Senhor haja assim, assim. Eu desejo que o Senhor faça isso e aquilo. Mas nós esquecemos que Deus não se limita ao que nós queremos e à nossa vontade. Mas Deus, Ele é soberano. Ele não tem limites para agir. Deus, Ele age como Ele quer, no momento que Ele quer, onde Ele quer. Nós não somos ninguém para tentar limitar ou impor a Deus métodos para que Ele trabalhe em nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele sabe o melhor jeito para agir. A segunda parte aqui, 1 Reis 19, versículo 15, parte A, diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Veja que interessante. E ele fala mais que os israelitas tinham desviado do Senhor. Elias, ele começou a entender aqui que ele precisava voltar e ele precisava enxergar que Deus estava agindo e ele precisava tomar a direção que Deus queria que ele tomasse. Veja bem, depois de passar por toda a situação difícil, depois de desejar a morte, depois de cair numa depressão muito forte, entrar numa caverna, querer fugir de tudo e de todos, não querer ver mais ninguém, achar que estava sozinho, depois de começar a tentar, a duvidar talvez aí da ação de Deus na vida dele, ele começa bem devagar, ele começa a enxergar que Deus estava dando a direção. Meus irmãos, o tempo que Elias ficou nessa crise emocional foi muito longa. Para os irmãos terem ideia, ele ficou um bom tempo no deserto desanimado. O anjo veio e alimentou ele. A Bíblia não dá o tempo aqui, mas a Bíblia fala que depois que o anjo alimentou ele, ele ficou 40 dias e 40 noites caminhando pelo deserto. E depois de 40 dias e 40 noites, ele entrou numa caverna. E nós não sabemos quantos dias ele ficou numa caverna. Nós não sabemos quanto tempo durou essa crise emocional de Elias. Nós não sabemos. Talvez tenha sido aí de 60 a 90 dias. Eu não sei, a Bíblia não data isso. Mas veja bem, irmãos, em que situação chegou Elias, em que momento chegou Elias, e como o Senhor trabalhou na vida de Elias. E veja bem, quem mostrou a direção para Elias foi o Altíssimo, foi o Eterno. Porque dificilmente por si mesmo, Elias iria conseguir sair daquela situação. A Bíblia fala que Elias era um homem que se colocava na presença do Senhor, era um homem que buscava ao Senhor, era um homem que sempre estava adorando ao Senhor, era um profeta que defendia o nome de Deus, mas ele estava numa crise muito difícil, uma crise emocional muito difícil. E para ele chegar aqui, para ele enxergar que ele estava tomando um caminho fora da direção de Deus, foi a muito custo. Agora, irmãos, imaginem nós, se Elias, mesmo que a Bíblia falando que era um homem das mesmas paixões que nós, mas era um grande homem de Deus, segundo os judeus, ele foi o segundo profeta da Bíblia depois de Moisés. Mas imaginem, Elias, com todo esse aparato que ele tinha, ele viveu essa situação, e foi muito difícil para que ele saísse daquela situação. Imagine nós, se não nos agarrarmos ao Senhor realmente. Imagine nós, se não nos agarrarmos à palavra, se não nos abraçarmos ao Senhor realmente, se não buscarmos ao Senhor realmente, como sairemos da nossa caverna emocional? Como sairemos? Como sairemos do nosso momento difícil, se não for o Senhor nas nossas vidas? Como tomaremos a direção, se o Senhor não estiver atuando em nossas vidas? Como teremos uma melhor qualidade de vida, se nós não estivermos apegados ao Senhor? Eu gostei daquele tema de assim, tudo muda quando você muda. Irmãos, Deus ele faz a obra em nossas vidas, mas nós precisamos dar o passo inicial para que a situação se mude, para que a situação se transforme.
Elias estava nessa situação difícil, mas ele enxergou realmente que ele estava tomando uma direção errada. Veja bem, ele enxergou que ele estava tomando uma direção errada. Se Elias não tivesse tido essa visão de olhar e dar um passo à frente, de ir adiante, talvez nós não conheceríamos a história de Elias hoje. Talvez ele teria morrido ali naquela caverna. Talvez a história dele teria terminado na vitória sobre os 400 profetas de Baal, e depois você veria contando a história, e morreu Elias, tal, lá no deserto, dentro de uma caverna. Talvez estaria registrado aqui. Mas ele tomou uma atitude de mudança, de querer mudar, né? De ir adiante. Veja bem, ele precisava voltar pelo caminho de onde ele tinha saído. Ele precisava reiniciar aquilo que ele tinha começado e tinha parado. Veja bem, Deus nos desafia todos os dias para isso. Nós somos desafiados pelo Senhor a reiniciar de onde nós paramos. Todos nós sabemos que nós somos pecadores, que nós nascemos no pecado, que nós estamos aí suscetíveis ao erro todos os dias. E é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos fortalece, é Ele quem nos levanta. A Bíblia toda fala isso, a Bíblia tem essas palavras motivacionais, que diz que é o Senhor é quem está todos os dias nos levantando, nos dando alegria. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer, sabe? É o Senhor quem me fortalece, Deus é minha força, Deus é minha proteção. Mas, irmãos, nós precisamos enxergar isso e trazer isso para nossas vidas. Saber que se nós não tomarmos a atitude de agradarmos ao Senhor, de ir na direção do propósito de Deus, aquilo que Ele tem para nossas vidas, de tomar o rumo daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos perecer na caverna. Infelizmente. Elias pensava ser o fim, mas Deus ainda tinha coisas para fazer. 1 Reis 19, 16, veja o que diz: unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Judá, de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Veja bem, Elias estava planejando o fim de tudo, parar com tudo, entregar o ministério dele, abandonar tudo e deixar para lá, porque ele não tinha condições de enfrentar toda aquela situação sozinho. Porque Elias pensou consigo mesmo: Senhor, eu tenho feito tanto, eu tenho lutado tanto, eu tenho orado, eu tenho vencido o mal, eu tenho sido Deus zeloso com o Senhor, mas de que adianta? Olha para a minha situação agora, eu estou sendo ameaçado de morte, eu estou sendo perseguido, e eu estou aqui sozinho. Sozinho, seu povo, o povo de Israel, que era aquele povo, queria me auxiliar, me ajudar, poderia estar comigo. Também, Senhor, agiram como os outros agiram. Talvez eles se tornaram os meus piores inimigos. Agora eu estou aqui, é o fim para mim. Eu não tenho esperança mais. Talvez ele tenha dito para Deus: Senhor, eu não quero mais nada, eu não quero saber de mais nada. Talvez ele tenha dito: me deixa sozinho, eu não quero contato com ninguém. Eu quero fechar todas as portas, todas as cortinas, não quero contato, não quero nada com ninguém. Para mim é o fim. Mas Elias esqueceu que ele servia um Deus soberano, um Deus Senhor de todas as coisas, um Deus que muda todas as situações. Situações que muitas vezes parecem ser irremediáveis, situações que parecem ser impossíveis. Ele faz do impossível possível. E ele muda as situações. E Deus diz para Elias: Elias, faz o seguinte, para. O que você está fazendo aqui? Ou seja, Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo, rapaz? Que loucura é essa? Elias, para com isso. Você está se matando. Você está acabando com você mesmo. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, não era para você estar aqui. Elias, desça e unge Eliseu para suceder você. Ou seja, Elias, o seu ministério precisa continuar. Desça, Elias, e faça o que tem que ser feito. Ou seja, Deus ele faz uma transformação na mente de Elias.
Deus ele fala com Elias: Elias, eu estou aqui porque eu quero que você tome uma atitude de mudança. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, nós temos a mania de entender as coisas muito automaticamente. Como eu disse aqui, nós achamos que Elias, assim Deus falou, ele já, não, tudo bem, Senhor, estou descendo, estou correndo, vou lá, vou fazer acontecer. Irmãos, eu não creio assim. Eu creio que Elias tenha tido uma luta interna muito forte para ele tomar aquela atitude. Porque como a palavra diz, Elias era um ser humano como todos nós. E talvez Elias tenha parado e olhado para si mesmo, confrontado a si mesmo, e falado: será que realmente eu devo descer? Será que aquele pessoal me merece? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Eliseu pode se virar sozinho, o outro lá pode ser rei sozinho, ninguém precisa. Eu creio que tenha tido uma luta interna muito forte. Mas Elias servia ao Senhor. Elias sabia que Deus seria o amparo da vida dele. E a palavra de Deus diz, em 1 Reis 19, 18, que a Bíblia diz assim, 19, 18, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Veja que interessante. Deus ele chama Elias, se mostra para Elias, fala para Elias que ele é o Senhor da vida de Elias. E mais interessante é que Deus consola e conforta Elias. E no fim ele diz: Elias, você não está sozinho. Você está enganado. Tem mais 7.000 pessoas que pensam como você, vivem como você, têm a mesma mentalidade que você, adoram o mesmo Deus e não se prostraram perante Baal. E eles estão lá, Elias. Eles não tiveram medo. Eles não se acovardaram. Eles estão lá embaixo, eles precisam de você. Eles precisam que você desça. Veja, irmãos, quando nós entramos em nossas crises, em nossos medos, em nossas dúvidas, quando nós aí deixamos ser levados por nossas emoções, que são muito fortes em nós, o Senhor diz isso para nós, Ele diz assim: olha, você não está só. Primeiro, Deus se mostra o cuidado que Ele tem. Ele alimentou Elias. Deus não se nega de continuar nos alimentando dia a dia, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável. Ele cuida de nós de todas as maneiras como cuidou de Elias. E Ele continua cuidando de mim e de você hoje. Ele não nos abandona, Ele cuida de nós todo momento. Ele nos dá alimento, nos dá saúde, nos dá vida, nos dá o privilégio de estarmos juntos todos os dias com a nossa família. Ele nos dá o privilégio de ver nascer o sol todas as manhãs, um dos espetáculos mais belos da natureza. Ou Ele nos dá o privilégio de ver o sol se pôr à tarde, ao entardecer. Ele nos dá a alegria de ver a vida, as pessoas. Ele nos dá todo esse privilégio de viver, de estar ali, sentindo e desfrutando de tudo aquilo que Ele criou. Ele não é diferente, Ele é o mesmo Deus e Ele age da mesma maneira hoje. Segunda coisa, Deus fala assim: você não está só. Existem pessoas que podem estar junto com você, andarem do seu lado. Elias, desce lá e busca ajuda, Elias. Você não está sozinho. Você tem mais 7.000 pessoas com você. Irmão, é o que Deus fala conosco essa noite. Nós não estamos sozinhos, você não está só, eu não estou só. Nós temos a igreja de Cristo, nós temos o corpo de Cristo, nós temos os irmãos em Cristo que estão juntos conosco, andando na mesma caminhada, com o mesmo pensamento, na mesma comunhão, e que você pode buscar refúgio com esses irmãos. Porque esses irmãos, assim como você, eles têm todas as necessidades, têm as suas fraquezas, têm os seus medos, têm os seus temores, mas eles permanecem firmes, porque eles não se dobraram diante dos seus medos. E é o que Deus chama você essa noite para isso. Ele está dizendo assim: olha, não se dobre perante os seus medos e os seus temores, porque o Senhor Jesus chamou pessoas que, assim como você, têm se mantido firme. Agarre-se nessas pessoas. Junte-se a essas pessoas, comungue com essas pessoas, cante, louve com essas pessoas, esteja com elas, viva com elas dia a dia. Você vai poder tirar o melhor dessas pessoas. E Deus chama a atenção de Elias e ele diz assim: olha, Elias, eu fiz sobrar 7.000 almas.
Deus está falando assim hoje, olha, eu fiz sobrar na sua vida muita coisa boa. Eu fiz sobrar na sua vida muita gente boa. Eu fiz sobrar na sua vida uma igreja maravilhosa. Eu fiz sobrar na sua vida uma família maravilhosa. Eu fiz sobrar na sua vida momentos maravilhosos. Então desça, faça o que tem que fazer. Não se dobre perante os medos, perante os temores. Deus pode dar a melhor qualidade de vida. Deus pode dar o melhor para você e para mim. Deus pode nos fortalecer a cada dia, dando-nos graça, dando misericórdia, dando conforto. Nosso Deus é o Deus curador. Nosso Deus é aquele Deus que vem e nos visita, e com o bálsamo curador dEle, com a bondade dEle, com a misericórdia, com o amor, Ele tem nos consolado, nos conduzido. Deus tem nos renovado todos os dias Ele tem nos renovado. As coisas que parecem velhas, antigas, Deus tem tornado novas diante de nós, para que nós possamos viver uma vida melhor. Quando Jesus fala para nós assim, olha, vocês são luz do mundo e sal da terra, o que Ele está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês são os melhores que eu tenho nessa terra. Vocês são as melhores pessoas que eu escolhi e coloquei nesse mundo. Eu chamei vocês para vocês resplandecerem. Eu chamei vocês para vocês brilharem. Eu chamei vocês para transformarem vocês nas pessoas mais lindas desse planeta. Que quando as pessoas olharem para vocês, eles verão a beleza de Deus sendo resplandecida na vida de vocês. É isso que eu e você somos. É assim que Jesus nos enxerga. Jesus, Ele olha para dentro de nós e vê a beleza de Deus sendo resplandecida em nossas vidas. E o que Deus quis dizer para Elias, naqueles momentos, naquela aflição de Elias, naquela crise emocional de Elias, foi mais ou menos isso. Elias, você me representa, você me resplandece. Quando as pessoas olharem para você, Elias, eles verão Deus. Quando as pessoas olharem para mim e você, meu irmão, minha irmã, eles verão Deus. Uma certa vez, as pessoas chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, você fala tanto de Deus, você fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. E Jesus falou para eles assim, vocês querem ver o Pai? Olhem para mim, porque eu e o Pai somos um. Irmãos, o mundo lá fora hoje está perguntando para mim e para você assim, olha, você fala tanto desse Jesus, eu quero ver esse Jesus, me mostra esse Jesus. Onde está esse Jesus? Você diga para as pessoas lá fora, olha, você quer ver Jesus? Olha para mim, porque eu e Jesus somos um. Você pode dizer isso para as pessoas. As pessoas estão sedentas lá fora procurando enxergar algo de bom, enxergar uma luz, enxergar um brilho. As pessoas estão doentes emocionalmente, as pessoas estão se matando, a juventude está se matando, o inimigo está destruindo jovens, almas. As pessoas estão sendo tragadas pelo poder do mal, pelo poder da violência. Nós vivemos num mundo totalmente turbulento. E Deus precisa que nós saiamos das nossas cavernas, principalmente das nossas cavernas emocionais, que tem nos aprisionado e não tem nos deixado refletir a glória de Deus para o mundo. Não tem deixado o mundo enxergar em nós a luz de Deus. E eu quero terminar essa mensagem aqui hoje lançando um desafio para você. Eu não sei qual a sua situação, eu também não conheço ninguém aqui, mas eu gostaria que você pensasse seriamente nisso e Deus te desafia essa noite. Você é muito mais forte do que as suas emoções. Você é muito mais forte do que as suas crises emocionais. Você é muito mais forte. Além de ser mais forte, você ainda tem em você o Espírito de Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida, que fortalece muito mais você, para você enfrentar essas situações difíceis. Eu gostaria de dizer para você que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais você se aproximar do Senhor, quanto mais buscar o Senhor, quanto mais estiver na presença do Senhor, mais você vai ganhar qualidade de vida interior, mais você vai crescer. Quanto mais você se debruça na palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais você estiver na presença do Senhor, quão amáveis são, o Senhor, os teus tabernáculos. Queria eu estar aqui, eu preferi estar um dia aqui do que 1000 dias lá fora. Quanto mais você estiver na presença do Senhor, no tabernáculo, na casa do Senhor, junto com os seus irmãos, mais você vai se fortalecer.
Fortaleça no Senhor em oração, porque a oração tem muito poder, a oração pode muito em seus efeitos. Debruce-se no Senhor, busque a palavra, ore, saia dessa caverna que quer aprisionar você. Saia dessa caverna que quer aprisionar as suas emoções. Vença os seus medos. Porque Jesus, Ele nos leva ao melhor dessa vida. Jesus nos dá o melhor dessa vida. Ele faz com que nós enxerguemos o que nós temos de melhor nessa vida. Mas para isso você precisa começar a vencer-se a si mesmo. Porque enquanto você não vencer a si mesmo, quando você não tomar uma atitude de querer que as coisas mudem à sua volta e dar o primeiro passo, sair dessa caverna, enxergar que realmente Deus quer agir na sua vida, as coisas não podem ser mudadas. Mas como eu disse, eu desafio você, essa noite, a se aproximar mais do Senhor, a estar mais na presença do Senhor. Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, que Ele age em nossas vidas, Ele faz mudança em nossas vidas, e é o Senhor quem controla as nossas mentes, o Senhor quem controla o nosso coração, é o Senhor quem controla as nossas emoções. Davi fala assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele veio ao meu socorro. E Davi, ele fala assim, e nós sabemos que Davi, ele viveu uma situação muito difícil, tanto quanto Elias. Eu não sei se foi muito mais tempo que a de Elias, né? Talvez tenha sido mais de um ano, mas ele diz assim no Salmo 40, ele fala assim, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu pelo meu clamor. Tirou-me de um poço, de lama, de um charco, de perdição, de medo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou na minha boca um novo cântico. Veja bem a transformação que Deus fez na vida de Davi. Assim como Ele trabalhou na vida de Elias, Ele trabalha nas nossas vidas. E o Senhor está convidando você para que você tenha uma melhor qualidade de vida interior, sim. Para que você o busque em verdade, para que você vença os seus medos, as suas inseguranças, os seus temores. Saiba que o Senhor é a nossa força, e Ele estará ao seu lado. Busque Ele em oração, no momento do medo, no momento da angústia. Busque o Senhor em oração, coloque-se na presença dEle. E eu creio que muita coisa vai mudar na sua vida. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que têm feito um trabalho que eu não tive a oportunidade de participar ainda. Minha esposa veio um dia, trouxe uma amiga dela, no Celebrando a Recuperação, né? E eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos que têm trabalhado nessa área, né? De trabalhar com pessoas, trabalhar desse modo. Deus tem chamado muita gente para trabalhar assim. Glória a Deus por isso. Que nós possamos continuar pensando nisso. Nós possamos continuar investindo em vidas, né? Cuidando de vidas, porque o mundo, irmãos, o inimigo, ele está ceifando sem misericórdia as pessoas, ele está matando sem dó, principalmente a juventude, para os irmãos terem ideia, do ano de 2017, né, Tatiana, 2017, até agora 2020, foram mortos mais ou menos uns 8 garotos que nós conhecíamos, né? Tanto por acidente, como por overdose, ou por assassinato. Meninos novos, assim, 16 até 24, 25 anos, foram mortos, assim, ceifados, sem dó, o inimigo levou. Pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno. E nós, muitas vezes, nos acomodamos com os nossos medos e as nossas dificuldades, não fazemos o que tem que ser feito. E assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras do Pai através de nós. Seja luz, assim você terá uma melhor qualidade de vida. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você orasse também, que você aí dissesse para Deus, se essa mensagem falou ao seu coração, que você fizesse aceitasse esse desafio do Senhor, de estar deixando Deus trabalhar na sua vida, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, nós te louvamos por essa palavra, nós te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações, e que nós, ó Deus, possamos a cada dia buscar ao Senhor, cada momento estar na sua presença,
ó Deus, deixando o seu Espírito Santo ser o consolador realmente, deixando o seu Espírito Santo cuidar de nós, e que nós possamos nos debruçar na palavra, na oração, e que acima de tudo sejamos luz no mundo aí fora, ó Deus. Ó Deus, só o Senhor conhece o nosso interior, ninguém mais. Só o Senhor conhece individualmente cada um, Senhor. Só o Senhor conhece os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Mas o que nós queremos, Senhor, é pedir para que o Senhor esteja, ó Deus, indo direto ao coração de cada um essa noite, Senhor. Aqueles que ouviram a palavra, aqueles que guardaram em seu coração, e aqueles que a palavra essa noite realmente foi de encontro, e que Deus sentiram que realmente o Senhor falou com eles essa noite, Senhor. Ó Deus, conforta esses corações, dê força, Senhor. Só o Senhor Espírito Santo pode visitar e confortar essas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor é pura misericórdia e amor, que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.